Boa noite amigos, boa noite pessoal. Começamos um céu da semana de 31 de outubro a 6 de novembro. Primeira semana de novembro chegando. Como estão todos? Começamos aqui mais uma análise sobre o céu da semana, 31 de outubro a 6 de novembro. Uma análise aí que a gente faz todo sábado à noite. May, bem-vinda, como estás? Começando aqui umas observações sobre esse céu escorpiano que chegamos. Vou tentar aplicar aqui uns recursos de desenho. Olá, Simone, bem-vinda. Namastê, que surpresa boa. Simone dos tempos do colégio da aldeia dos Smurfs, né? A piada interna. Tem uns amigos aí dos tempos de escola que de vez em quando aparece. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Estamos aí com o céu com Marte em Escorpião, Sol em Escorpião também. Aliás, deixa eu agitar meu fone aqui. Um feliz aniversário para os escorpianos da semana. Olá, Lu! Olá, turminha aí, da amiga da May, pessoal, as mãe ternas queridas do nosso Instagram. Aí, Clóvis, boas-vindas, meu chapa, assíduo aí também. Começamos aí um período do céu escorpiano. E temos aí essa semana ingresso de Marte em Escorpião, que aconteceu hoje, né? Então uma intensidade dessas questões atreladas a tabus, a preconceitos que a gente vinha falando desde a semana anterior. Provavelmente vocês lembram desse contexto, né? A gente viu alguns exemplos aí na semana de polêmicas, homofobia, declarações homofóbicas aí de jogador de vôlei, né? que causou aí o bafafás. Então, toda uma conotação atrelada ao escorpião. Lude, bem-vinda também. Então, esse tempo escorpiano, né? Que a gente vive essa intensidade. Né? Um tempo também de questões associadas a própria lua minguante, aí, como lembrou a Sandra, né? Lua minguante em Leão, finalizações de algumas etapas, de alguns ciclos também. Boa noite, Fran, também bem-vinda. Então, esse momento aí, agora com Marte em Escorpião, dá uma propensão a intensificar algumas questões. Deixa eu tentar ver um recurso aqui do Instagram, pessoal, que ele desenha um mapinha. Vamos ver se eu consigo aqui aplicar para vocês que me acompanham. Vamos ver, olha aqui, Marte em Escorpião. Estão conseguindo ver o fundo da minha tela com um painelzinho astrológico? Boa noite, Natália, bem-vinda. Depois dá um retorno aí se o meu fundo de tela está diferente, se dá para ver alguma configuração que eu tô privilegiando os telespectadores com com os novos recursos globais, né? Boa noite, Yoga Vânia Carvalho, bem-vinda. Olha só, então, estou privilegiando aí alguns recursos novos do Instagram para. Agora tem uma mapinha de fundo de tela, então eu coloquei aí o Marte em Escorpião, que é o que marca já esse sábado, né? Marte ficará em Escorpião até dezembro. Então, esse mesmo que a gente saia do período escorpiônico, é um retorno de Marte. Marte volta a um signo depois de 2 anos, em média, tá? Então, quem é de Escorpião, quem tem Marte em Escorpião, quem tem próprio ascendente em Escorpião, de alguma maneira essa posição de Marte dá uma certa intensificada em questões, um fator de tomada de posições, de posturas. No coletivo, envolve bastante essa questão do tratativas de assuntos íntimos, tratativas de assuntos um pouco mais delicados, aquelas feridas, né? Conflitos obscuros, às vezes algumas, não necessariamente conflitos obscuros, o Clóvis, mas às vezes aqueles assuntos um pouco mais delicados que não se tratava tanto, que você mexe a fundo no emocional de alguém, ou o seu mesmo, alguma coisa pessoal nossa, que a gente vai dar uma posicionada. Olá, Segusmão, bem-vinda. Então tem essa condição
especial para a gente observar fatores um tanto particulares, íntimos, que a gente lida de uma forma mais intensa com algumas situações, com algumas pessoas, intensifica a tratativa de lidar com a parte emocional. Natália dizendo que já está acontecendo aí, Natália, às vezes mexe um pouco a caixa preta de alguns assuntos pessoais, de alguns assuntos com as pessoas com quem nós temos elo, com quem nós temos vivência, tá? Então, também envolve esse panorama. Nós temos o Sol em Escorpião, que está um pouco acima de Marte, saiu um pouco apagado, mas o Marte aqui é o que a gente aborda. Boa noite, Elaine, bem-vinda. Já aconteceu aí, Clóvis, antes de iniciar a live? Espero que não tenha queimado nada, né? Causado alguma intensidade mais séria em umas questões. Até porque Marte é um regente tradicional de Escorpião. Antes do Plutão ser descoberto, era apenas o Marte. Depois que o Plutão foi descoberto, passou a ser Marte e Plutão. Então, posições importantes para decisões que podem transformar situações ficam suscetíveis, né? Como Marte tem um ciclo de 2 em 2 anos, algumas questões de 2 anos atrás, ou que passam a ter uma transição na área de Escorpião do nosso mapa astral para um ponto de partida, para uma tomada de ação, não só porque Marte está em Escorpião, mas a gente está com um conglomerado em Escorpião, né? Escorpião é o descendente do Clóvis, isso implica em que para quem tem Escorpião em descendente, o quê? Então, o descendente é a casa 7, né? Mas tem que ver qual é a região do mapa que você tem o descendente. Por quê? Às vezes o descendente ele começa no fim de Escorpião, então pode estar na casa 6, né? Mas se estiver na casa 7, são questões de relacionamento, parcerias, vida 2, direções, ou tratativas que ficam um pouco mais francas nos relacionamentos, nos elos, nos nossos vínculos, né? Tem Plutão em Escorpião, né, Natália? Então mexe aí com questões um pouco íntimas, com questões de até geram um certo impacto psicológico. Boa noite, Lívia, bem-vinda. Então, se Escorpião começa tá no começo da casa 7, são relacionamentos. Então, assuntos ficam mais francos, né? Mais diretos. Então, é possível tratativas de temas de uma forma mais frontal ou mais aberta. Então, quando temos esse tempo, não só de Marte em Escorpião, mas nós temos esse Sol em Escorpião. Olá, Eli, de Portugal, boa noite, boa madrugada. Luta, liberte, ascendente Escorpião, por exemplo, com Marte ali, a passagem de Marte dá uma tendência a uma certa ansiedade. Vamos lembrar que Marte é regente de Áries, então a gente fica mais suscetível a uma tomada de decisão um pouco mais imediatista para algumas coisas, não querer deixar certas coisas para ontem, né? Pode dar um despertar de ansiedade, uma tensão aí para não ficar um pouco nervosinho aí fora do time, né? Aquela coisa de bom dia por quê, né? Mas como todos aqui são civilizados, pessoas gente boa, esse Marte aí pelo ascendente dá uma tendência de você poder ficar mais ativa. Às vezes você toma alguma atividade para o corpo, fica com vontade de malhar mais, mexer, fazer exercício ou dar uma certa agitada, né? Então é essa tendência, não só porque Marte está por Escorpião, mas temos o Sol em Escorpião, que é o período dos escorpianos. Semana terá Lua nova em Escorpião lá para quinta-feira, deixa eu só confirmar. Quinta-feira tem Lua nova em Escorpião, tem esse Mercúrio chega a Escorpião no fim da semana. Então a questão escorpiana fica um pouco mais intensificada no mapa pessoal, no mapa astrológico, na área coletiva, né? E no coletivo essa questão dos tabus é um pouco recorrente, esse tempo de falar sobre tabus, sobre intensidade, né? Thaís Braga, você é escorpiana, então vai mais a fundo nas feridas, né? Afronta os assuntos de
homofobia, do que é diferente, do que é, né, do que sai um pouco do contexto da abordagem que fica camuflado, né? Então tem um pouco essa contenção. Deixa eu voltar aqui para vocês a minha tela. Então, essa é a tendência aí desse período de Marte por Escorpião. E não só Marte, mas esse contexto geral de intensidade escorpiônica. A abertura para dinheiro, Clóvis, aí na verdade teria. Casa 7 podem ser que, se for questões de parceria, se você tem parcerias ou lida com tratativas em sociedade, é uma tendência, é uma possibilidade de algum movimento para algum tratar de questões, né? Oi, Val, o teu ascendente é escorpião também? Então, Cláudia, todo mundo tem escorpião no mapa, tá? Tem alguma área lá que o escorpião está no mapa. Então é só dar uma lupa por ali, né? Quem tem ascendente escorpião, quem tem Plutão escorpião, às vezes dá uma propensão. A tua sócia é meio doida, Clóvis? Então, pode ser um tempo de tratar questões com sócios. Quem tem ascendente escorpião, é possível ficar mais ativo, mais disposto, mais motivado para resolver coisas. Só precisa ter controle com a ansiedade, porque como Marte rege Áries também, eu brinco que dá uma certa arianada na pessoa, né? A pessoa fica com uma tendência a ser um pouquinho pistola para alguns assuntos, cuidado para não dar uma resposta atravessada, né? Não dar uma de canarinho pistola, né? Não dá aquele bom dia por quê de manhã cedo, né? Mas, de toda maneira, é um tempo que para os escorpianos dá uma tendência da gente ficar mais direto, mais objetivo, né? Então, um tempo importante para essas questões. Então, deixa eu ver aqui na colinha, tendência a ampliar ou dar sequência em debates sobre temas que envolvam tabus, preconceitos, essas questões que andaram ocorrendo aí no Brasil, né? De debates sobre homofobia, sobre né, lacração. Então, isso fica um pouco acentuado, né? Isso fica um pouco marcante. Pri, Escorpião na casa 11, são questões de grupos, amizades, chamar algumas amizades na chincha ou voltar algumas convivências em grupo, ou questão de causas que a pessoa lida, né? Então essa é uma propensão de lidar com esses temas, né? Isso aí, ô, Natália, segurar um pouco a língua, né? Também é bom. O seu bom dia tá. Bom dia por quê? Tá ativo, Thaís? Bom dia! Bom dia por quê? Tem um povo que de vez em quando é meio assim, sem precisar que o Marte passe por ali. Tem umas pessoas que são assim também, né? Vamos chegar a esse consenso, né? Então essa é a tendência, tá? Então esse é para começar a semana com Marte em Escorpião. Nós temos 1º de novembro, um bom aspecto Mercúrio-Júpiter. Mercúrio fará aspectos importantes essa semana. Nós falamos uns tempos atrás, de bom aspecto de Mercúrio com Júpiter, de quadratura Mercúrio-Plutão, né? Aí Mercúrio ficou retrógrado, Mercúrio voltou a fazer aspecto com esses dois. Agora que Mercúrio já está um tempo direto, ele volta a fazer, ou retoma, a tréplica dos aspectos, né? De Mercúrio com Júpiter e Mercúrio com Plutão. Vou tentar aqui fazer o desenho no recurso novo do Instagram do Mercúrio com o Júpiter na segunda já, né? Segunda-feira, domingo para segunda. Na verdade, ele já está acontecendo, mas ele é mais exato no começo da semana. Calma elegância, Fran, é isso aí, calma elegância, como diria o nosso mentor lá dos bitcoins. Então, o bom aspecto do Mercúrio-Júpiter ele é excelente para aprendizados, para conhecimentos, para buscar uma mentoria de repente, para a gente lidar com vivências. Olá, Adri, conseguiu entrar? Bom, o que é conexão? Está cambaleando aí. Então, o Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, tem esse fator da possibilidade da gente desenvolver assuntos, é melhor para pensar positivo diante de
Ficou legal esse recurso do Insta, né, ô Sandra? Bem legal esse fundo, né? É tipo um zoom aí de fundo. Então, Mercúrio-Júpiter favorece contato com quem tem sabedoria, com professores, com um profissional. De repente você é de uma área de trabalho, aquele profissional que faz a mesma coisa que você, ele te dá um toque legal, você pega a experiência dele, né? Você pega um aprendizado, você lida com uma forma de tratar assuntos que tem uma nova ideia, inspirado em alguma situação inovadora, né, de expansão. Então, um bom aspecto de Mercúrio com Júpiter é excelente para essas questões de tratativas de aperfeiçoar conhecimento, de atualizar o Windows. Tem Júpiter na 11, hoje é ótimo para umas amizades à distância, amigos de longe, amigos estrangeiros, amigos variados, né? Desde o professor, desde o mais velho, ou de todas as tribos, né? Que também é legal. Então, esse momento de Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, também favorece tratativas ligadas a estrangeiro, estudos, planejar viagens. A gente está chegando aí perto do Enem, o pessoal dá um reforço, né? Dá uma reforçada nas questões. Tá cortando aí, gente? Tá entendendo a voz? Vão me dando um retorno aí, ver se tá tudo ok, ou ver se voltou. Então, Mercúrio aí em bom aspecto com Júpiter é positivo para essas questões abrangentes de é, interação, de conhecimento, aprendizados, vivências de assuntos. Vou tentar tirar aqui. Voltou? Tá normal? Melhorou? Vou voltar. Parou? Então vão me dando aí um retorno. Vou tirar da partilha para ver se melhora o áudio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá ok? Voltou ao normal? Tá normal? Voltou. Oba, legal. Então, falar de Mercúrio às vezes picota o áudio, né? Falou de Mercúrio, dá umas picotadas no áudio, a comunicação dá uma camuflada, né? Então eu estava dizendo que Mercúrio em bom aspecto com Júpiter é positivo para a gente absorver ideias, para aprender coisas, pegar inspiração em quem é da nossa área, em quem tem uma certa expertise a mais, né? Quem tem uma sabedoria na tratativa de assuntos. Para causas judiciais aí, Clóvis, é interessante, viu? Porque essa semana, com um bom aspecto de Mercúrio e Júpiter, esse começo de semana pode ajudar a dar umas movimentadas do que tem atrativos ou situações burocráticas. Júpiter é planeta atrelado às questões de educação jurídica, né? Pessoal aí que trabalha com educação, trabalha com escola, ensino. Eu disse aí a história do Enem, que a galera tá dando um reforço, é um tempo interessante para buscar novas mentorias, saberes, né? Para planejar viagens, para buscar informações de repente sobre pacote turismo, promoção, essa comercialização de assuntos jupiterianos, né, que são associados a viagens a estrangeiro, às vezes uma compra que você faz no exterior, entra num site para comprar alguma coisa lá de fora. Isso é um tempo interessante, começo de semana, para essa posição, tá? E a quadratura, Mercúrio e Júpiter é importante para voltar ambientes culturais. Às vezes fazia tempo que você não ia no teatro, numa exposição, numa livraria, né? Sentar num café para ler um livro, né? Tem uns folgadinhos que chegam lá na livraria, senta, lê o livro e vai embora, não compra o livro, né? Vamos comprar o livro, né, pessoal? Vamos criar vergonha na cara e investir aí no nosso mercado publicitário, por favor, né? Se essa de bancar o malandro, senta lá, lê o livro e vai embora. Pô, ó, vamos, vamos, né, se situar, né? Ficou bom o Astrogold, né, Adriana? O Astrogold tá bacana aqui com o Instagram. Vou tentar voltar aqui pro
para o Mercúrio Plutão. Tem gente se entregando aí que senta na cafeteria para ler o livro lá e não compra, né? Eu conheço. Eu já fiz isso, mas eu não li o livro todo, né, pessoal? Eu só li um pouquinho, não peguei. Não vou aqui fazer minha culpa. É galera aí interagindo com a cultura, bons aspectos Mercúrio-Júpiter, né? O Mercúrio-Plutão forma quadratura. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar para vocês o Mercúrio-Plutão. Mercúrio, deixa eu ver se eu acho Mercúrio-Plutão. Não, não é esse o Mercúrio-Plutão. Mercúrio-Plutão, pessoal, dá uma tendência. Boa noite, Cássia, tudo bom? Bem-vinda. Mercúrio-Plutão, gente, é atenção para que a gente não fale de uma forma um tanto incisiva nas relações, né? A comunicação pode ficar um pouco intensa na tratativa de assuntos delicados. Já vamos ter Marte em Escorpião, já vamos ter Mercúrio quadrado Plutão. Depois a gente vai ter Lua nova em Escorpião. E depois nós teremos no fim da semana Mercúrio em Escorpião. Então as conversas elas podem estar mais profundas, vai precisar de uma atenção com a sutileza daquilo que se é falado, daquilo que se é comunicado. Então, às vezes, sem querer, a gente pode ir meio na ferida, né? Acabei de chamar, né? Cuidado aí com esse Mercúrio quadratura Plutão, um aspecto aí desafiador para essas questões de assuntos mais íntimos, né? De assuntos mais delicados. Eu vou tentar aqui partilhar a tela para a gente desenhar o Mercúrio. Aqui achei o Mercúrio-Plutão. Agora melhorou, né? Olha lá, o Mercúrio roxinho lá embaixo e o quadrado Plutão lá em cima. Tá? Mercúrio em Escorpião é quase uma psicanálise, é isso aí. A semana tá bombando, Adri, essas questões escorpiônicas. Então, vale atenção para radicalismos, cuidado com radicalismos diante de pensamentos. Até se você não tem esse costume, a gente pode perceber algumas pessoas meio radicais. Então deixa falar, malandro. Eles que gastem o gogó. Quer passar o ridículo. Tem gente que gosta de passar o ridículo, né? Com quadratura Mercúrio-Plutão, deixa o pessoal passar ridículo sozinho, porque o veneno vai para eles mesmos. Não entra no veneno das pessoas, né? Não damos margens para que o veneno alheio seja atingido por nós, né? Então isso é um cuidado. Tá rindo, né, Olga? Boa noite. Já chega dando gargalhada o pessoal aqui. Escorpião na casa 4, Tereza, é a questão familiar que às vezes pode ser embutida com alguns tabus que a gente tem que lidar ou adaptar, né? São questões um pouco intensas no meio familiar, ou alguém da família, ou até algum dos pais com uma certa postura querendo ter alguma rédea, né? Então, quando tem posições agora em Escorpião, se for a casa 4, dá alguns agitos de esclarecer ou tirar a limpo questões domésticas no geral, né? Então tem essa tendência também. Lu tem Urano em Escorpião, eu tenho Urano em Escorpião também, Lu. Aí é uma geração, tá? O Urano já é geracional. Então são 7 anos de pessoas ali de 75 até 80 que tem Urano por Escorpião, né? Então se o Marte passa por ali, também vale uma atenção com a ansiedade, é positivo para inovações. Urano é um planeta inovador, né, no sentido do quebrar paradigma. Se o Marte está passando ali por Urano, a gente pode querer sair de um padrão no trabalho, nas coisas que a gente queira fazer também, né? Então essa quadratura Mercúrio-Plutão também é suscetível a gente continuar percebendo esses debates de preconceitos, de tensões, de homofobia, de sexualidade, de assuntos íntimos, de assuntos gerais que envolvam pesquisa também, né? Tensões coletivas. A gente nota aí esse fator, né? Tem Urano na casa 8 meio, então é muito essa questão do aprofundar,
nos assuntos, né? Especialmente nos temas espirituais, no de terapias. Então pode acentuar essas pautas também, certo? Quarta-feira, não, quinta-feira nós temos lua nova em Escorpião. Mais uma coisa em Escorpião, né? Tem Urano em Escorpião também, Kátia. Você é ali da geração 70, né? Pessoal de 75, 76, 77, 78. Geralmente tem Urano em Escorpião. Acho que até 79, se não me engano. Depois eu confirmo. Mas é um tempo aí de ativa o Urano da pessoa, né? Eu tenho Urano também. Então a gente até se interessa mais por questões tecnológicas inovadoras, né? A homofobia não está com nada, o Clóvis, é isso aí. Mas infelizmente é esse teste, né? As pessoas vão ser testadas a aprender a lidar com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, crime de opinião é outra, né? Então toda atenção que esses debates vão ser suscetíveis nesses tempos de Mercúrio, quadratura Plutão, de Marte em Escorpião, de Mercúrio em Escorpião, e a Lua Nova em Escorpião. Lua Nova em Escorpião na quinta-feira. A Lua Nova em Escorpião, ela vem acoplada é ótimo, né? Ela vem com kit combonete da oposição Sol-Urano. Vamos ver se eu consigo colocar o desenho aqui inovador. Ó, que beleza, né? Nada como um tempo de Sol-Urano, mesmo em oposição, para a gente poder mexer nas inovações. Eu vou ver se eu consigo aqui. Falando aí desse tempo de Lua Nova em Escorpião, toda Lua Nova ela é favorável para início de ciclos, início de etapas, né? Começo de situações, começo de questões aqui, consegui colocar. Então aqui, ó, do lado direito dá para ver 12, tá vendo os 12 graus aqui, ó, Sol e Lua, o Solzinho e a Luazinha no mesmo 12 graus, é a Lua Nova na quinta-feira em Escorpião. Você vê lá do lado oposto, ó, Urano roxinho, 12 graus também fazendo oposição, né? Então a Lua Nova no mesmo dia da oposição com Urano. Então, primeiro, a Lua Nova ela é fator para início de condições, transições, início de etapas, né? A gente dá começos, né? É um nodo, tá ali mais para Sagitário ainda, tá? Mas já ele começa a estar pelo eixo Escorpião e Touro, né? O eixo nodal é onde acontece o ponto de encontro dos eclipses. Nós teremos um ainda, já teremos um em novembro, no eixo Touro e Escorpião, que nós falaremos adiante, né? Adriana, a gente escracha, mesmo Escorpião tem seus benefícios, mas tinha que aparecer Marte, Lua, Sol, Mercúrio. Pois é, Adriana, encomenda pouca bobagem com Escorpião, a intensidade é todo prumo, né? Então, Lua Nova em Escorpião é um ponto de partida. A Lua Nova tem um sentido de ponto de partida, e como Marte está na jogada, ações que geram iniciativa. Então, são situações propensas a gerar o início de alguma situação na região de Escorpião do mapa astral, início de assuntos, né? Acarajé com pimenta é bom, né? Qualquer coisa com pimenta vai estar aí marcando o período atual. Então a gente tem esse momento que com aí, ó, abaixo do meu dedinho, né? Acho que vocês estão vendo aí, a Lua Nova em Escorpião intensificando essas questões de tabus, de intensidade emocional, tirar a limpo alguns temas. Quem faz terapia, por exemplo, quem lida com temas de espiritualidade, é um processo de começo de alguma questão ou de uma experiência que desvenda alguma questão de intimidade. É sempre um fator de aprofundar algo íntimo nosso, algo íntimo das nossas vivências, né? Então, um tempo importante para a gente lidar com o que tem uma profundidade emocional, de esclarecer assuntos, de um lado de experiência psicológica e de presenciar essas questões atreladas a tabus, né? A tabus, e o pessoal gosta de pimenta, né? Vamos fazer uma live
astrológica culinária, né? Associando os signos já já, né? Vamos associar o Marte em Escorpião às pimentas malaguetas, né? Algumas, algumas coisas um pouco mais suculentas, né? Então, o pessoal não tem medo, né? Aquelas comidas lá da China, aquelas comidas exóticas, né? A bem mexer as questões do profundo, né? Então, para o Brasil, mapa astral do Brasil, teremos Marte em Escorpião. O Brasil teve a independência com Marte por Escorpião, né? Então, quando Marte passa por Escorpião, as questões do Brasil elas entram num processo um pouco de agitação, de ebulição. Então, não à toa a CPI aí movimentando as questões, né? Tendo algumas afrontas. Então, a gente vai notar algumas questões em nome da lei acontecendo, começando a ter um movimento, né? Espera essa semana não ver autoridades oprimindo o pessoal. Aliás, então, Clóvis, isso aí é uma tendência que fica suscetível aí ao longo do período mensal, né? Porque Marte e também Lua Nova por Escorpião já dão essa propensão dos assuntos de tabus, de preconceitos virem à tona com um pouco mais de veemência, não só Brasil, mas mundo afora também. Tá? Então, são tendências que realmente ficam aí rondando o período. E aí a gente vê o Urano do lado oposto, tá vendo? O Urano do lado oposto. O que significa esse Urano do lado oposto? Aqui pela minha colinha, essa oposição com Urano recomenda atenção com posturas radicais, né? Escorpião ele tem um sentido do se posicionar de forma até criar polêmica, né? Se for possível, cria polêmica mesmo. Se for para baixar o caô, ele faz o caô, né? Mas se for para ser estratégico, eles são altamente estratégicos na surdina. Por isso que é interessante também para pesquisas, para posturas dentro de um contexto secreto. Pesquisas são acentuadas também, né? Então tem uma questão bastante intensa. Porto Essencial, Luiz Escorpião, você está muito prática ultimamente, Porto, você vai ficar mais prática ainda, porque Marte aí chegando por Escorpião, a tendência de estar mais ativa aí pelo teu ascendente, ou de tomada de decisão, impacta bastante. Então com Lua Nova é sempre uma indicação de ponto de partida para início de algo. Se Marte está na jogada também, envolve posturas ou iniciativas que marcam o princípio de algo através de alguma decisão que a gente tem e às vezes que podem causar algum burburinho ou alguma consequência num geral. Então essa oposição com Urano às vezes dá tendências a imprevistos, mudanças repentinas no jeito de conviver também com relações. Né? Tô descrevendo, Kátia. Da gente tem que ter cuidado que essas lives desmascaram algumas pessoas aí, né? Igual a história do Mercúrio ali, Júpiter. O pessoal vai lá, você entra na livraria, lê tudo e depois vai embora, né? Então a gente dá umas revelações. O pessoal é cirúrgico nesse tempo de Escorpião. Então vale uma atenção para que às vezes as palavras, até porque Mercúrio estará por Escorpião, aí na sexta-feira, aí Mercúrio e Escorpião é mais para sexta-feira, a gente vai tratar na semana que vem, mas vale aí para o final da semana, pela quadratura também com Plutão, que é algo parecido, tá? Então cuidado com a fala para não magoar à toa. Às vezes quando a gente vai falar sobre tabu, sobre preconceito, sobre algum assunto íntimo, a pessoa não está lá muito preparada, ou até assuntos polêmicos que algumas pessoas ficam naquela de deveria ter liberdade de expressão. Você não acha que está difícil das pessoas se expressarem ultimamente? Gente, não está difícil das pessoas se expressarem ultimamente. As pessoas podem se expressar à vontade, só que tem que arcar com as consequências daquilo que se expressa, não é? Então, se você arca com as consequências com aquilo que você expressa, tudo bem. Ok, pode se expressar. Você quer ir para a cadeia com aquilo que você se expressa? Tudo bem, então se expressa, não é? Então pronto, é isso.
Não tem problema com liberdade de expressão. É só arcar com aquilo que você expressa. Pronto, né? Ok, Mercúrio Escorpião, Marte Escorpião. Exatamente, Suelen. Né? A expressão, isso está sendo muito entrando na pauta nesses últimos tempos. Né? Eu acho que esse tempo, aí falando de uma forma um pouco mais abrangente, coletiva, nós estamos num tempo que Saturno está por Aquário. Né? Aqui, ó, do meu lado, tá vendo? Ó, do meu lado, tá vendo aí do meu lado o marronzinho em Aquário? Tá vendo aí do meu lado esse marronzinho aqui, ó? Ó, tá vendo, ó? O marronzinho aí em Aquário, né? Então, o marronzinho aí em Aquário é o Saturno, ele está aí desde o começo do ano. O Aquário não é um signo atrelado à autonomia, à liberdade. O Saturno não é associado à disciplina, a restrições. Você pode ter disciplina, você pode ter restrições, mas dentro do contexto do Aquário, a liberdade ela é vivenciada, mas dentro de um padrão, dentro de uma estrutura e dentro do que você assumir a responsabilidade da sua autonomia de expressão. Certo? Ok, é isso. Né? Então esse tempo de Saturno por Aquário, ele testa aquilo que a minha professora Helenita falava na quarta série. O meu espaço termina quando começa o do outro. Né? Então, por aí vamos. Né? Aliás, tinha umas professoras que eram pistolas. Né? A gente tinha umas professoras na quarta série, na quinta, que eram meio pistolas. Né? Então, falando desse tempo de Mercúrio em Escorpião, Mercúrio quadratura com Plutão, vale atenção também para um cuidado com o modo de lidar com alguns tabus que algumas pessoas têm ou até são apegadas, ou até mesmo a padrões. Tá? Nós estamos nessa semana viemos nessa semana com um quadrado Sol-Saturno. Então, um desafio de compreender certos padrões. Às vezes aquela piadinha meio que era aparentemente engraçada no passado, agora não é mais engraçada, meu amigo. Né? O circo Vostok se recicla. Né? O circo Moscou se recicla. Então, por aí vamos. Né? Então, esse é um tempo aí de Mercúrio por Escorpião no fim da semana, Lua em Escorpião ao final da semana, os assuntos espirituais, as terapias, as questões de tabus, elas são suscetíveis a tomar uma intensidade da nossa postura. Né? Quem lida com temas espirituais, com temas de terapias, com assuntos que envolvam intimidade, são um pouco mais abertas. Piada do tiozão do pavê já não rola mais, né, Olga? Nem o pavê para comer, tá sendo mais, dando mais ibope, né? E aí quando essa turma faz oposição com Urano, aqui, ó, Urano é associado a tecnologias, é associado a inovações, então é uma atenção com respeito ao que é diferente, né? Respeito ao diferente. Então, eu tenho aqui uma coisa que a gente observa apenas, às vezes, o lidar com o diferente, o lidar com o que é padronizado, né? A gente tem que lidar com a compreensão. Tem pessoa que é muito padrão, muito Caxias, né? Muito certinha. E tem aquelas que são mais descoladas. Então, o entendimento dessas variantes. Tem gente que é acelerada demais com a tecnologia, por exemplo, no trabalho. Tem outras que são mais padrão. Né? Às vezes eu tenho que mandar, por exemplo, uma consulta para a pessoa, assim, ó, com um zoom de fundo, eu mando passo a passo para ela, porque como ela não está acostumada, a gente dá uma escrita. Às vezes ela quer escrever a consulta e a gente dá uma pausa para ela escrever. Ok, não tem problema. Ela escreve, né? Faz as anotaçõezinhas. A gente está gravando, a gente está informando no vídeo, ela vai poder assistir depois, mas ela quer escrever. E tudo bem, porque é uma forma dela também exercitar o mental dela, colocar no papel. Então esse é um respeito ao padrão. Né? Então esse é um tempo também que essa oposição do ano, né, quer atenção com o desafio que algumas pessoas têm em lidar com as inovações, com o que é diferente, né, o que é tecnológico,
com o que é excêntrico, né? Estiloso. Às vezes o que é estiloso para uma pessoa a pessoa ela é meio careta para entender aquilo e ok, né? Tem gente que precisa aterrar, né, Olga? É isso. Então é isso. Muitas vezes o diferente deve ser observado apenas como diferente, independente de certo ou errado. Pronto. Né? Ok? Especialmente em temas relacionados a classes, grupos ou diante até de temas afetivos, às vezes na vida amorosa mesmo. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente gosta da pessoa do jeito que ela é e ok, as virtudes amplas de uma pessoa não vão tirar aquela caretice que ela tenha. Né? Então é isso. Entender as excentricidades e as caretices do outro dentro dessa tensão. Só que, ó, como é uma oposição, uma lua nova que gera oposição, dá tendência à ruptura. Da tendência à ruptura. Por que tendência à ruptura? Como é uma oposição, tem pessoa que não vai abrir mão do jeito, do estilo dela e vai querer bater o pé, insistir de teimosa em opinar com alguma coisa e ser radical. E aí, é claro que a gente não vai ser contaminado pelo lado mais problemático de uma pessoa ou outra. E aí dá tendência a algumas rupturas em parcerias, em relações também, certo? Então vale atenção com paciência, ponderação, porque é uma semana que às vezes pode ser um pouquinho delicada nesse jogo diplomático de convivência. Certo? Vamos voltar aqui às nossas pautas do término da semana. A gente termina a semana com Mercúrio em Escorpião, que a gente falou, né? Que requer um pouco esse cuidado na forma de conduzir alguns assuntos mais delicados, mais íntimos também. Favorece pesquisas diante de assuntos dos mais diversos, trabalho, para assuntos confidenciais também é bom. Às vezes você está com aquele plano, né, fica espalhando muito por aí não. Ai, deixa ali na surdina. Quando tiver certo o negócio, ó, tá para fechar um contrato, tá para começar a coisa. Aproveita a lua nova, engatilha aí o início, né? Quiser, fica ali, né? Pessoal aí, Cláudia tem Mercúrio em Escorpião? Guarda ali. Quando tiver certo, aí você, ó, fechei, já tá certo. Aí tira onda. Depois que tiver certo, tira onda. Às vezes, quando não tá muito certo, pode dar errado. A gente meio que dá com os burros na água, né? Mercúrio em Escorpião tem aquela coisa do né? Aquele sonzinho do detetive, né? Então é um tempo de estratégia, ó, estratégia mental, não sair do prumo, não sair do sério com conversinhas de tabus, de preconceitos. Se a pessoa estiver destilando aí, Mercúrio está quadrando Plutão também, se a pessoa estiver destilando um veneninho, deixa ela se envenenar, não entra na conversa, não entra em debates fúteis, não entra em debates fúteis, né? Não vamos bater palma para doido dançar, né? Não vão achar que a gente é doido também, a gente acaba sendo medicado com o remédio do doido, né? Então um pouco isso. Tem só Mercúrio, Mercúrio e Júpiter em Escorpião ou saudade bem maior? A semana aí mexendo com a comunicação, com a intensidade, né? Com as questões. Luciene, você é de Touro, então período de Escorpião é período oposto ao período taurino. Então a gente é propenso a tratativas de relacionamentos com um pouco mais de intensidade, tirar a limpo algumas questões ou chamar na chincha a algumas tratativas nos nossos convívios, certo? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Bem-vinda. Então, pessoal, aí para a gente concluir a nossa live, temos aí no final da semana, a gente falou de Mercúrio em Escorpião, né? Esses ingressos do final dessa semana, da sexta-feira, eu vou dar uma repassada na semana que vem, tá? Porque a gente vai estar entrando no ingresso, né? Mercúrio em Escorpião, Vênus ingressará em Capricórnio também. Vou dar uma pincelada aqui de Vênus em Capricórnio, aproveitando um novo brinquedinho que o Instagram nos propicia, que é de partilhar a tela. Olha que legal, né? Ó, Vênus ali no Capricórnio, né? Vênus em Capricórnio na sexta-feira, né?
Quem tem Marte em Escorpião, Olga, quem tem Marte em Escorpião está no retorno de Marte, ou seja, de 2 em 2 anos acontece o retorno de Marte. Então é um ciclo interessante para tomada de decisões na área que o Marte está no mapa, a casa, né? Se for meio do céu, carreira, se for no ascendente, atitudes pessoais para a gente fica mais ativo para alguma tomada de decisão, né? Marte em Escorpião, Marte em Escorpião já, eu falei no começo da live, vai ficar gravada aí, né? Então tem Marte em Escorpião, tem Lua Nova em Escorpião, depois tem Mercúrio em Escorpião, né? Vênus está aí dentro desse contexto, saindo aí um pouquinho de Escorpião, alguma coisa num signo diferente, né? Vênus em Capricórnio na sexta-feira. Prometo falar mais na próxima live, mas já vamos dar uma pincelada aí para a gente concluir Vênus em Capricórnio na sexta. A gente leva mais a sério responsabilidades nos relacionamentos. Vênus não é um planeta associado a relações. A gente leva mais a sério responsabilidades em alguns relacionamentos. A gente pode consolidar parcerias, a gente pode tratar questões de relacionamentos como um pouco mais de prioridade, né? A gente tem essa condição de até expressar a maneira como a gente gosta das pessoas. Valderez deve entender essa questão de Vênus em Capricórnio. A maneira de demonstrar afetuosidade às vezes é de uma forma um pouco pragmática, né? É comprando pãozinho todo dia na mesma hora, ou deixando a comida pronta, ou fazendo um trabalho, ou uma postura que a pessoa, que seja eficaz para a pessoa, né? Vênus em Capricórnio é a demonstração de afeto mais efetiva do que afetiva, né? Mais prática do que, às vezes, afetuosa, né? Eu brinco que a cidade de São Paulo foi fundada, a cidade de São Paulo ela é aquariana, mas ela foi fundada com Vênus em Capricórnio. Valderez, não é? Vênus em Capricórnio é a expressão de afeto prática, efetiva, mais efetiva do que afetiva. Eu brinco que a cidade de São Paulo tem Vênus em Capricórnio, eu comparo com aquela dama classuda, elegante, com certo porte, né? Aquela imagem de status que você vê um pouco à distância, né? Mas que você vai gostar com o tempo. Capricórnio é um signo associado ao tempo. Às vezes, Vênus em Capricórnio, a gente lida com a questão. Existe amor em SP, Clóvis, ao contrário do que diz o crioulo, né? Então tem essa questão, Vênus em Capricórnio, São Paulo é Vênus em Capricórnio, foi fundada com Vênus em Capricórnio. Então aquele status, aquela imagem da elegância, né, de um certo lado do consumo, né, do trabalho, né, do formar uma estrutura de vida, que as pessoas, vou para São Paulo para ver se eu, né, dou certo, crio uma estrutura de vida, tenho oportunidade de uma longevidade, etc. Então, nas questões pessoais, nos relacionamentos, você aprende a gostar, às vezes, com o tempo. Então, uma pessoa com Vênus em Capricórnio, às vezes você aprende a gostar com o tempo também. Tem que ter paciência com o pessoal de Vênus em Capricórnio, né? E mesmo os que têm Vênus em Capricórnio precisam ter uma certa paciência com o lado afetuoso das outras pessoas. As pessoas precisam de um certo carinhozinho, né? Uma musiquinha romântica. Vênus em Capricórnio às vezes é muito pragmático, com algumas formas de demonstrar o afeto, né? E num período de Vênus em Capricórnio, né? O Valderez está rindo, né? Então, a gente tem propensões a consolidar parcerias em tempos de Vênus em Capricórnio, ou a levar mais a sério algumas formas de posicionamento de pessoas. Vênus em Capricórnio, a gente pode ter uma tendência a perceber mais o lado prático das pessoas, o lado um pouco frio, né? Que saco, Cláudia, que tá achando um saco? Vênus em Capricórnio tem uma... você, né? Você tem uma compreensão, tem um desafio com pragmatismo, tem o pessoal se entregando aí. Então, olha aqui, a gente tem um desenho aí do meu fundo, ó, Mercúrio em Escorpião embaixo e Vênus em Capricórnio, né? Aí, na sexta-feira. Então, propensões também a verificarmos o que é
prioridade e o que é supérfluo, tá? Isso é importante também. Um tempo de observar o que é prioridade e o que é supérfluo nas relações, no nosso cotidiano e até nas convivências, né? Então é importante também tratar assuntos mais sérios diante das nossas relações, coisas que está deixando. Ó, já resolveu aquela coisa da casa? Já teve que, né, pensar a longo prazo, planejar algo a longo prazo com quem a gente convive, também é possível, suscetível, uma tendência nesses tempos de Vênus por Capricórnio, certo? Valdereza, peixes com Vênus, não, é um dilema, né, Valdereza? Deve ser um paradoxo de vez em quando, né? Porque tem o lado da afetuosidade, o lado de um draminha de vez em quando, mas depois cai no chão, né? Acorda, minha filha, acorda para a realidade. É isso aí. Pessoal, este é o céu da semana, primeira semana de novembro, 31 de outubro a 6 de novembro, recheada de escorpianices, Marte em Escorpião, Lua Nova em Escorpião na quinta, Mercúrio em Escorpião na sexta, Mercúrio em aspecto com Plutão. Então essas questões íntimas, intensas, de atenção às formas de colocar e conduzir assuntos sendo tratadas, desatar certas questões um pouco íntimas, um pouco delicadas nas relações, né? E aí o final da semana com Vênus em Capricórnio, que recomenda planejamento, disciplina no lidar com assuntos e com relacionamentos também, diante de projetos, diante de interesses em comum com quem a gente se relaciona, certo? Também sua presença, outro beijo, tudo de bom, saudades. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, esse é o show da semana, desejo uma ótima semana a todos, paz, calma, elegância, atenção aí para não entrar nas vibes preconceituosas aí de quem coloca, cautela, estratégia, né? Mas lua nova, Marte em Escorpião, semana de ponto de partida para muitas situações e transição e transformação na maneira de vivenciar certas convivências e relações. Certo? Beijos de Porto Alegre, beijos a Porto Alegre, Valderez, abraço Clóvis, abraço MC, abraço Fernanda, Val, um grande beijo também, Adri, ótima semana, Dé, pessoal aí, Fran, obrigado mesmo, ótima semana a todos, um abraço.